Olá, que a paz de Jesus esteja conosco. Seja bem-vindo ao programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Toda semana faremos o estudo e reflexão de alguma passagem do Evangelho de Jesus, proporcionando o encontro semanal com os ensinamentos do Cristo. A passagem selecionada para hoje, ela se encontra no capítulo 10, no versículo 12 do Evangelho de Mateus. É a parte em que Jesus diz: "E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz." Essa passagem ela acontece depois que Jesus percebeu com compaixão a multidão que aguardava sedento a água viva do Evangelho, e o quão poucos eram os trabalhadores para a enorme seara. Então ele decide reunir os seus discípulos a fim de que eles percorram as cidades e casas, dando início à expansão do Evangelho. Para que a nossa conversa tenha um sentido reflexivo, a gente vai então responder algumas perguntas referente a essa passagem. Qual é a saudação a que Jesus se referia? O que significa a casa espiritualmente falando? E como obter a paz recomendada pelo Mestre? Respondendo à primeira questão, saudar é felicitar, é dar testemunho de respeito, é louvar pelo que se nota de positivo, de criativo e de edificante nas pessoas. Entrando numa residência, seja na intimidade afetiva das pessoas que nos acolhem, devemos evidenciar sempre o bem. As nossas boas intenções vão se juntar à do outro, fortalecendo uma enorme corrente de bondade. Caso as pessoas estejam em vibrações inferiores e opostas à a nossa alegria e boa vontade irá agir de modo a neutralizar as expressões negativas que ainda permanecem em sombra, aguardando a luz. A saudação indicada por Jesus vai além das convenções sociais. Devemos incluir a ela os ingredientes do amor e do respeito, tornando-a um bálsamo do esclarecimento e do apaziguamento no ambiente físico ou mental daqueles corações que se abrem à nossa presença a cada instante. Ao entrar na casa física ou vibratória de alguém, devemos ter olhos para ver somente o que é bom, ouvidos para ouvir somente o que é útil, adotar a descrição ou mesmo o silêncio ante a maldade e a psicosfera negativa percebida naquele ser ou naquele ambiente, que muitas vezes estão constituindo um momento desafiador, mas necessário para o aprendizado daqueles que ali estão inseridos. Nas criaturas que nos cercam, cumpre-nos valorizar o seu lado positivo. Só desse modo, as resistências e os obstáculos diminuem, podendo ser vencidos ou ultrapassados. Eis uma grande dificuldade dos dias atuais. Quando a maledicência impera como um recurso social de entrosamento, estamos expertos em apontar e observar os defeitos, escancarando sem piedade o lado ruim dos nossos irmãos, sem a possibilidade de tentar procurar o lado bom, as virtudes. Entrando nesse ciclo de julgamento, nós acabamos por nos julgarmos também. Afinal, quem muito critica os outros acaba se tornando crítico ferrenho de si mesmo. É fácil ver isso quando somos solicitados a escrever as nossas qualidades e os nossos defeitos. Sempre a fila do defeito é maior. Sempre nos julgamos pior do que somos. Nós devemos ser humildes e reconhecer as nossas inferioridades, mas não devemos passar a vida toda nos chicoteando e nos penalizando por isso. O vitimismo mais atrapalha do que ajuda. Todos temos qualidades incríveis esperando para serem praticadas, virtudes latentes esperando serem regadas para florescerem. Mas precisamos fazer a nossa reforma íntima. Só que também precisamos mostrar a partícula divina que habita em nós. E quais são as suas qualidades? O que você sabe fazer de melhor? O que você faz e que deixa as pessoas ao seu redor felizes? Pense nisso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com a continuação da reflexão desse grande ensinamento do nosso mestre.
voltamos com o programa Na Seara do Mestre, o encontro com Jesus. Agora vamos analisar o significado da palavra casa, espiritualmente falando. Várias vezes ela foi mencionada nos evangelhos. A palavra casa ela pode significar nosso corpo físico ou a nossa casa mental. Na parte que Jesus fala, e quando entrardes em alguma casa, ele está nos alertando que diante de uma decisão devemos agir de modo consciente e responsável. Entrando em alguma casa, nos colocamos em relação ou sintonia com seus moradores. A sintonia será tanto maior quanto maior forem os laços de simpatia com aqueles seres. Se a todo momento permitirmos que criaturas penetrem em nosso mundo interior, esperando delas compreensão e equilíbrio, também nós, em meio aos embates da existência, estamos sempre a bater nas portas da casa íntima de muitos que, por sua vez, ao abrirem o seu mundo íntimo para nós, aguardam uma presença amiga e fraterna. Muitas vezes não é dessa forma que adentramos as casas alheias. Chegamos munidos de reclamações, julgamentos e violências. Quando Jesus nos pede para analisar e se a casa for digna, devemos ter em mente que o conceito de dignidade dos padrões do Evangelho vai além dos sociais. Somos convocados a adotar os olhos de ver na tarefa de cooperação, a fim de identificar o que estão prontos para ouvir e servir e não sermos distribuidores insensatos de pérolas aos porcos. É nesse sentido que Jesus se referia às casas que não são dignas. Por quanto tempo cultivamos a indignidade em nossa casa, mantendo-a refratária aos valores espirituais? E ainda hoje, quantas características inferiores nós alimentando, nutrindo barreiras para o auxílio do alto? Nem por isso temos sido violentados em nosso livre-arbítrio. Nem por isso aqueles que nos acompanham no plano maior, confiantes e pacientes, perderam a sua paz. Analisando esse fato, cabe-nos compreender e amar, respeitando as condições e o sentimento de cada um. Devemos cuidar de quem convidamos para entrar em nossas casas e respeitar aqueles que nos convidam para abrir as experiências íntimas. Geralmente, ao convidarmos alguém para visitar nossas casas, temos o hábito de mostrar cada cômodo da casa, inclusive nossos quartos. O quarto é o lugar mais íntimo da nossa casa física. Assim como alguns sentimentos e pensamentos habitam o quarto de nossa casa mental. Não devemos e nem precisamos mostrá-los a todos que cruzam o nosso caminho. Nem toda visita precisa conhecer o nosso quarto. Assim, teremos que ter a sensibilidade de, ao ser convidado para conhecer o quarto de alguém, optar pela discrição, por tentar buscar o lado bom e emanar vibrações positivas para aquele ser que muitas vezes está se desmontando na nossa frente, aguardando a nossa compreensão, mas que muitas vezes são vítimas de nossos julgamentos e preconceitos. Não estamos preparados para ouvir. Quando alguém vem desabafar, nós queremos logo lhe aplicar o remédio do conselho, muitas vezes munido de experiências próprias. Quando falamos que isso já aconteceu comigo e eu agi assim ou daquele outro jeito, estamos menosprezando a individualidade espiritual. Cada um recebe a experiência de uma maneira diferente, por ter bagagens reencarnatórias diferentes e por terem sido educados nessa mesma existência de uma forma diferente da nossa. Ao recomendar desça sobre ele a vossa paz, Jesus estava falando sobre a questão de sintonia. Como a gente falou antes, quando desejamos o melhor, haverá um casamento de vibrações quando a emissão encontra ressonância. Paz, não apenas como voto, mas como trabalho efetivo e permanente, nesse sentido, trazendo a alegria de conviver. Ao dizer que torne para vós a vossa paz, Jesus falava da lei de ação e reação. Emitindo o que é bom, não temos o que temer nem o que perder. Se não encontra eco, volta para nós, carregando das vibrações da natureza semelhante. O mesmo se dá com o mal. Felizes nós seremos se conseguirmos nos abster de resistir à propagação do mal e apenas ressoar o bem. No Evangelho de Lucas, nós encontramos a seguinte questão: pode porventura o cego guiar o cego? Há quem menospreze a proposta do aprendizado, entregando aos impulsos e às emoções
a atitude de ajudar. É por essa ausência de esclarecimento e capacidade reeducativa que muitos, na pretensão de exercer a caridade, têm perdido o equilíbrio e a serenidade, empenhados em tudo resolver. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimento, garantindo em quaisquer circunstâncias a paz que cultiva na moldura do entendimento e da compreensão. A maioria pretende ajudar para acalentar o seu amor próprio, para expor a situação humilhante de alguém ou para colher os aplausos na terra. Não estão preocupados em levar a paz, mas sim em satisfazer as exigências de seu ego. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o último bloco e a mensagem de Emmanuel. Para finalizar o tema de hoje e incentivar a nossa reflexão, vou ler um trecho da mensagem de Emmanuel intitulada Acendemos a Luz da Vida, que se encontra no livro Servidores no Além, psicografado por Chico Xavier. Ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criado por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojam, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. Há aqueles que morreram sufocados em orgulho vão no mausoléu da vaidade infeliz. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Se Cristo penetrou o templo de nossa alma, auxiliamo-los à necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida. Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade, para com os semelhantes em nome do Mestre, da redenção, para quem o nosso espírito já se inclina à maneira da planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer, aqui na terra, as densas trevas da morte. Através das reflexões feitas aqui hoje, eu vou deixar algumas perguntas, aquelas que sempre finalizam o nosso programa. Diante de tudo aquilo então que a gente discutiu, que foi apresentado hoje, nesses minutos que estivemos ligados aos ensinamentos do Mestre, responda para você mesmo, silenciando a sua mente, acalmando o seu coração. O que Jesus me disse hoje? O que eu aprendi com Jesus hoje? O que eu preciso fazer para atender ao chamado do Cristo? Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos levá-la aonde estivermos. Até o próximo programa.